A ceia de Natal deveria ser um momento de união, mas aquela noite marcou o fim da minha vida como eu conhecia. Meu pai, entre garfadas e conversas triviais, lançou as palavras que mudariam tudo. Você não pode mais morar aqui. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ninguém interveio. Minha mãe desviou o olhar. Meus irmãos abaixaram a cabeça. Naquele instante, percebi que para eles aquilo não era surpresa. Apenas uma confirmação de algo já decidido. O prato diante de mim perdeu o sabor. O calor da casa se transformou em um peso sufocante. Eu queria perguntar por quê. Queria lutar contra aquela sentença cruel, mas meu corpo não reagia. A única certeza era que eu estava sozinha. A injustiça queimava dentro de mim, mas o medo era ainda maior. O que eu faria agora? Para onde eu iria? Era tarde demais para questionar. Tarde demais para pedir clemência. Meu destino havia sido selado com uma frase impiedosa. Meu quarto nunca pareceu tão estranho. Olhei em volta, observando cada detalhe que, até aquele momento, fazia parte da minha rotina. Os livros empilhados na estante, a colcha velha que minha mãe comprou anos atrás, o cheiro de café vindo da cozinha. Mas agora tudo isso parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Arrumei minhas coisas sem saber ao certo o que levar. O que se leva quando se está sendo expulsa do próprio lar. Peguei uma mochila pequena, coloquei algumas roupas, um velho diário e as cartas que encontrei anos atrás. O resto não importava mais. Minha mãe, ou melhor, a mulher que eu chamava de mãe, ficou na sala, evitando me olhar. Eu esperava que ela dissesse algo, uma última tentativa de impedir aquilo, mas o silêncio dela dizia tudo. Antes de sair, passei os olhos pela casa uma última vez. Por anos aquele lugar foi meu refúgio, meu mundo. Agora era apenas um espaço onde eu não era mais bem-vinda. Atravessei a porta sem olhar para trás. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse, aquela noite marcava o fim de tudo que eu conhecia. A porta se fechou atrás de mim, mas a sensação de abandono só começava. A rua estava quieta, apenas o som distante de risadas vindo de alguma casa vizinha, uma ceia de Natal normal para quem ainda tinha um lar. A noite estava fria, e eu apertava minha mochila contra o peito como se isso pudesse me proteger do vento ou da solidão. Não havia para onde ir. Nenhum plano. Nenhuma certeza. Apenas o medo de não ter mais um chão seguro. Caminhei por ruas que conhecia desde criança, mas agora elas pareciam estranhas. O brilho das luzes de Natal nas janelas não me trazia conforto. Só lembrava que eu estava sozinha. Meu primeiro instinto foi ir para a casa da minha amiga Júlia. Mas e se os pais dela não me aceitassem? E se eu tivesse que explicar tudo? No fundo, eu não queria olhar para ninguém. Não queria sentir pena nos olhos de ninguém. A única opção parecia ser uma pensão barata no centro. Não era exatamente um abrigo, mas ao menos me daria um teto para passar a noite. Segui até lá com passos incertos, sem saber se aquilo era um novo começo ou apenas um limbo entre o que eu perdi e o que eu ainda não tinha. A pensão onde passei minha primeira noite longe de casa era simples, quase vazia, com paredes descascadas e cheiro de café requentado no corredor. Eu não conseguia dormir. O colchão duro parecia uma metáfora do que minha vida tinha se tornado. Desconfortável, incerta, solitária. Foi no café da manhã, enquanto eu encarava um pão seco e um copo de leite morno, que conheci Clara. Ela trabalhava na recepção, uma mulher de voz firme e olhar gentil, que parecia saber, só de me observar, que eu carregava mais do que uma mochila nas costas. Tá tudo bem? Ela perguntou sem rodeios. Eu não soube como responder. Não queria dizer não, não queria explicar tudo, mas alguma coisa na sua voz me fez sentir que, pela primeira vez desde a ceia de Natal, alguém realmente queria ouvir. E foi assim que, entre goles de café fraco, eu contei parte da minha história. Clara não me interrompeu, não fez perguntas, apenas ouviu. No fim, ela soltou um suspiro e disse: Não importa o que aconteceu, você ainda tem o direito de escolher o que vem depois. Foi a primeira vez que alguém me disse isso, e eu comecei a pensar se, talvez, ela estivesse certa. Nos primeiros dias longe de casa, a realidade bateu forte. O dinheiro que eu tinha era pouco, e cada gasto parecia um lembrete de que minha vida estava diferente para sempre. Não havia mais um teto seguro, nem refeições prontas, nem o som familiar da televisão ligada na sala.
A pensão onde eu estava era temporária, mas eu precisava de algo mais estável. Comecei a procurar emprego, qualquer coisa que me ajudasse a pagar um aluguel simples e garantir que eu não voltasse para casa derrotada. Foi aí que consegui um trabalho como atendente em uma lanchonete no centro. O salário não era grande, mas era suficiente para alugar um quartinho em um bairro simples. Cada dia era uma batalha contra a solidão, contra a saudade do que eu tinha e contra o medo do que viria depois. Mas aos poucos, a vida foi se encaixando. Não, era fácil, e eu ainda carregava as perguntas sem respostas sobre meu passado. Mas pela primeira vez, eu sentia que estava construindo algo que era só meu. Por mais que eu tentasse seguir em frente, a verdade ainda me perseguia. Eu evitava conversas sobre família, desviava de perguntas sobre minha infância e mantinha minha história em silêncio. Mas segredos não ficam enterrados para sempre. Uma noite, enquanto trabalhava na lanchonete, um grupo de clientes começou a conversar sobre Natal e tradições familiares. Um deles, sem perceber minha atenção, perguntou: "E você, Vitória? Como foi sua última ceia de Natal?" O mundo pareceu parar por um instante. As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu poderia inventar algo, sorrir e mudar de assunto. Mas naquele momento senti que não tinha forças para mais uma mentira. Minha colega Clara, que já sabia parte da história, percebeu e interveio. "Ah, ela teve um ano cheio de mudanças, né, Vitória?" Eu assenti, grata pelo resgate. Mas, naquele momento, entendi que esconder minha história não a tornava menos real, e que cedo ou tarde eu teria que enfrentá-la. Depois de semanas tentando seguir em frente, eu sabia que havia uma conversa que não poderia evitar para sempre. O silêncio entre nós era uma ferida aberta, e eu precisava entender por que ele tomou aquela decisão na ceia de Natal. Voltei para a casa onde cresci, sem avisar. Meu pai estava na varanda, sentado em sua cadeira de madeira, olhando para a rua como fazia todas as tardes. Quando me viu, seu olhar endureceu, mas não disse nada. Sentei ao seu lado, e por um instante, apenas ouvimos o som distante de uma televisão, ligada dentro da casa. Então, finalmente perguntei: "Por que você me expulsou?" Ele soltou um suspiro pesado e demorou para responder. Porque era o certo. Aquelas palavras me atingiram como um soco. O certo? O certo para quem? Certo para quem, pai? Para você? Para todo mundo que só abaixou a cabeça naquela noite? Ele desviou o olhar, mas não fugiu. Eu fiz o que achei melhor. Você nunca pertenceu a esta casa de verdade. Dessa vez, foi como se ele confirmasse algo que eu temia há anos. Eu nunca fui completamente aceita. Sempre fui um peso, um problema a ser escondido. Então você nunca me viu como filha? Perguntei sem conseguir conter as lágrimas. Ele não respondeu. E naquele momento percebi que talvez ele nunca tivesse uma resposta que me confortasse. Saí de lá sem esperar por mais justificativas. A verdade era que, independentemente do que ele dissesse, nada apagaria o que ele fez. Mas ao menos, agora eu sabia. Depois da conversa com meu pai, senti um vazio difícil de explicar. Eu queria acreditar que havia um jeito de consertar tudo, de resgatar algum fragmento da minha antiga vida, mas a verdade era clara. Não havia mais volta. Passei dias tentando processar o que tinha acontecido, revivendo cada detalhe daquela ceia de Natal. A dor não vinha só da expulsão, mas da certeza de que, para eles, aquilo fazia sentido. Eu nunca fui parte de verdade. Foi então que, olhando para o quarto pequeno onde eu morava agora, entendi que não poderia continuar tentando recuperar algo que nunca foi realmente meu. Eu não pertencia mais àquela família. Talvez nunca tivesse pertencido. A única escolha que restava era seguir em frente. Não por eles, mas por mim. A dor do abandono não desaparece de um dia para o outro, mas com o tempo, ela muda. O que antes era um buraco no peito se tornou uma cicatriz, um lembrete de que eu sobrevivi. Recomeçar longe de tudo foi difícil. A solidão, os medos, as incertezas. Mas aos poucos, eu aprendi que não preciso de uma história perfeita para construir meu futuro. Hoje, olho para trás sem esperar respostas que nunca virão. Meu passado continua sendo parte de mim, mas não é mais o que me define. Eu não sou apenas alguém que foi expulsa de casa. Sou alguém que encontrou um novo caminho. E pela primeira vez, ele é meu.